Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo e clica também aí no gostei, porque o YouTube entende que o conteúdo é relevante e torna visível a mais pessoas. Então clica aí em gostei para que esse conteúdo possa ser impulsionado e visto por mais pessoas. E para que esse conteúdo também seja impulsionado e visto por mais pessoas, você pode também nos ajudar compartilhando o link aí nas suas redes sociais. Então você pode compartilhar no status do seu WhatsApp, você pode compartilhar nos grupos que você participa, você pode compartilhar no privado dos seus contatos. O importante é espalharmos essa mensagem, porque eu creio que essa mensagem pode alcançar e abençoar a vida de muitas pessoas, tá bom? Bom, nós vamos hoje estudar o capítulo 27 de Provérbios. Vamos começar, talvez a gente não termine, dependendo do horário, a gente deve continuar ainda amanhã, mas nós vamos começar o capítulo 27 de Provérbios, porque esse texto, na verdade, ele traz uma série de lições para a nossa vida. Eu estava lendo, refletindo e tirando lições a partir desse texto, e esse texto de Provérbios 27 é riquíssimo, ele traz vários conselhos práticos para a nossa vida. E já o versículo 1, Provérbios capítulo 27, versículo 1, já nos traz assim uma lição preciosíssima. Observe que o texto diz assim: não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. E esse texto, ele tem uma conexão com o texto de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 16, quando diz assim: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Você não sabe o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Então, há pessoas que acham que têm o controle de todas as coisas, inclusive o controle do amanhã. E a verdade é que o tempo que nós temos é o agora, é o presente. Tem pessoas que deixam para tomar decisões amanhã que poderiam ser tomadas hoje. Tem pessoas que fazem planos para amanhã e não existe problema em fazer planos. Inclusive, nós já lemos aqui no capítulo 16 que o coração do ser humano faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. No versículo 3 ele diz, entrega as tuas obras, aquilo que você tem feito, entrega a Deus e os teus planos serão estabelecidos. Então, não há problema em fazermos planos. Não há problema em termos sonhos, não há problema em termos anseios, metas, desejos para a nossa vida. O grande problema é quando a gente acha que a gente é senhor da nossa vida e que a gente pode simplesmente tomar uma decisão sem consultar a Deus, sem buscar a Deus e sem entregar a Deus aquilo que nós queremos. Porque o grande segredo desse texto está em colocar diante de Deus os nossos planos. A grande questão é, nós devemos colocar diante do Senhor a nossa vida, os nossos planos, os anseios do nosso coração. O salmista diz no Salmo 34
no Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando nós temos alegria em fazer a vontade do Senhor, quando nós temos prazer em fazer a vontade de Deus, Deus também se alegra em responder ao anseio do nosso coração e realizar aquilo que nós queremos. Então, quando a gente vai para o texto de Tiago, a gente vê que Tiago ensina que nós não devemos agir orgulhosamente ou arrogantemente, como se nós fôssemos senhores da nossa própria vida, como se nós fôssemos senhores do amanhã. Nós precisamos ter consciência de que o amanhã está sob o controle de Deus. E aí entra uma coisa aqui muito importante. Nós estamos vivendo numa geração muito ansiosa, muito preocupada. A preocupação, ou seja, ocupar-se prematuramente, antecipar-se a algo que pode ou não acontecer. Então tem pessoas que vivem preocupadas com o que pode acontecer amanhã. E às vezes essa preocupação com o que pode acontecer amanhã faz com que a pessoa fique ansiosa, perca o sono, não tenha uma boa qualidade de vida, não faça hoje o que precisa ser feito, porque ela está preso ao medo do amanhã. E aí, atrelado a essa questão, né, do cuidado que a gente precisa ter com o medo do que pode acontecer amanhã, Jesus ele dá um conselho muito interessante que está lá em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 33 e 34. Veja que nesse capítulo 6 de Mateus, Jesus vai falar que nós não devemos andar ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque Deus conhece as nossas necessidades e Ele supre cada uma delas. Aí quando chega no versículo 33, Jesus diz assim: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, ou seja, as coisas essenciais, as coisas necessárias para o viver, Deus suprirá. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. No versículo 34, então, ele vai dizer: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, nós não devemos viver preocupados, ansiosos, inquietos pelo dia de amanhã, porque Deus já está cuidando do nosso amanhã. E aí, veja que o texto que nós lemos em Provérbios 27:1 diz assim: não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Jesus, certa ocasião, contou a parábola do rico insensato. O que era que Jesus estava dizendo? Havia um homem, isso é uma parábola, uma ilustração, um homem que teve uma grande colheita. E ele viu que não tinha onde guardar toda aquela sua colheita, ele não tinha onde guardar tudo aquilo que ele havia colhido naquele ano. Então, ele diz o seguinte: olha, eu vou derrubar esses celeiros, vou construir celeiros maiores, vou guardar toda a minha colheita e vou dizer: olha, alma, você tem muito para muito tempo, então sossega, acalma-te, que você está tranquila, você tem muito para muito tempo. E Deus então disse para aquele homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aquele homem colocou na sua colheita, na sua riqueza, a sua confiança. Ele achou que poderia ficar tranquilo, porque na visão dele, ele tinha tudo o que ele precisava por um bom tempo. Não havia com o que se preocupar. E quantas pessoas também, nos nossos dias, nós vemos assim? Pessoas que colocam a sua confiança no seu trabalho, na sua inteligência, na sua saúde, nas suas habilidades, nos seus recursos financeiros, no seu status, no seu poder de influência, e acha que essas coisas são eternas. Esquecem que essas coisas, elas podem deixar de ser, elas podem deixar de existir. Quantas pessoas que de um dia para o outro perderam tudo que tinham? Quantas pessoas que num acidente perdeu a mobilidade?
perdeu a possibilidade de ir e vir. Nós não podemos agir arrogantemente como se tivéssemos o controle da nossa vida. O que o escritor de Provérbios está dizendo é que nós não devemos agir arrogantemente, achando que nós temos o controle da nossa vida, que tudo está sob o nosso controle. Porque a verdade é que nós não sabemos o que o amanhã nos reserva. Então, aqui ficam algumas lições para nós. A primeira delas é que nós não devemos agir arrogantemente, achando que temos o controle da nossa vida. Achando que temos o controle do amanhã. Achando que o nosso recurso financeiro, ou que o nosso poder de influência, ou que aquilo que sabemos fazer é suficiente e a gente pode então agora dizer, olha, não preciso nem de Deus mais porque eu já tenho tudo o que eu preciso. Cuidado! Nós não somos autossuficientes. Nós não somos autossuficientes. Por isso nós não podemos agir de forma arrogante. Por isso que Tiago ele diz, olha, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, faremos negócios e teremos lucros e tal. Cuidado, porque vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Em vez disso, vocês devem dizer, se Deus quiser, viveremos e então faremos isto ou aquilo. Então a primeira lição é, não devemos agir arrogantemente como se fôssemos autossuficientes e tivéssemos o controle do nosso amanhã. A segunda lição é que nós devemos viver na dependência de Deus. Porque Deus é quem tem o controle de todas as coisas. Nós não temos, mas Deus tem. Nós somos limitados, mas Deus não está limitado ao tempo e à história. Deus não está limitado ao que está acontecendo aqui e agora. Deus é soberano. Deus é soberano. Então nós devemos viver na dependência de Deus. Nós devemos entender que Deus, Ele sim tem o controle de todas as coisas. E aí, a terceira lição é que nós devemos guardar o nosso coração em Deus. Quando eu entendo que eu não sou autossuficiente, quando eu entendo que Deus tem o controle de todas as coisas e quando eu guardo o meu coração em Deus, então eu não preciso viver ansioso, eu não preciso viver preocupado, eu não preciso viver inquieto pelo dia de amanhã, porque eu sei que Deus já está cuidando de todas as coisas. Então eu quero dizer para você nessa manhã, eu não sei como você dormiu, não sei como você acordou, não sei quais são as suas pretensões para esse dia, eu não sei quais são as suas metas, os seus planos, os seus sonhos, eu não sei. Mas eu quero dizer a você nesta manhã, não haja arrogantemente, não haja como se você fosse autossuficiente, porque você não é, eu não sou, nós não somos autossuficientes. Nós dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus. A vida é uma dádiva de Deus. A gente só pode ir e vir, a gente só pode trabalhar ou fazer qualquer coisa se tivermos vida. Por isso que Tiago diz, em vez de vocês ficarem fazendo tantos planos, vocês devem dizer, olha, se Deus quiser, viveremos e então faremos isto ou aquilo. A vida é uma dádiva de Deus, nós precisamos ter essa consciência. A vida pertence a Deus. E nós prestaremos contas da forma como nós estamos vivendo. Nós prestaremos contas a Deus. Então nós não podemos ser insensatos. Nós não podemos ser irresponsáveis. Porque nós vamos prestar contas dessa vida a Deus. Então, guarde o seu coração no Senhor. Coloque os seus planos diante de Deus. Apresente a Ele. Se aquilo que você tem planejado glorifica a Deus, se aquilo que você tem planejado alegra o coração de Deus, se aquilo que você tem planejado está de acordo com os princípios do reino de Deus, Deus tem prazer em fazer. Agora você também precisa estar ciente de que existem coisas para as quais nós ainda não estamos preparados. Existem coisas para as quais nós ainda não estamos preparados. Não é que a bênção não já esteja preparada, já está preparada. Mas às vezes somos nós que não estamos ainda preparados para receber aquela bênção. E aí nós precisamos
buscar entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E não viva ansioso. Não se preocupe excessivamente com o amanhã. Não estou dizendo que você deve agir irresponsavelmente e fazer como aquela música, né, do pagodeiro, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque também não é sobre isso. Quando o Provérbios 16 diz, entrega as tuas obras ao Senhor, ele está dizendo, olha, aquilo que você tem feito, coloca diante do Senhor. Não é cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam. É colocar diante de Deus, é consagrar ao Senhor, é entregar a Deus aquilo que você tem feito, para que Ele conduza, para que Ele direcione, para que Ele fortaleça, para que Ele capacite, para que as coisas aconteçam no devido tempo e da forma como Deus tem preparado. Então, nós vamos hoje ficar só nesse versículo primeiro, né? Porque só nesse versículo primeiro já traz muitas lições para a nossa vida. Então, é que nós guardemos essas verdades no nosso coração. Guardemos essas verdades no nosso coração. Deus é quem tem o controle da nossa vida. Deus é quem tem o controle do amanhã. E Ele já está cuidando de tudo. Ele já está cuidando de todas as coisas. Não precisa se inquietar. Não precisa perder o sono. Não precisa perder a paz. Porque Deus já está cuidando perfeitamente de todas as coisas, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira e que essa palavra fique guardada no seu coração, possa gerar vida, possa gerar ânimo e também calmaria ao seu coração. Se essa palavra abençoa a sua vida, não deixe de compartilhar. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque talvez existam pessoas que estejam precisando também ouvir essa palavra nessa manhã e só precisa que você compartilhe. Então, haja com generosidade e compartilhe o link desse vídeo, o link desse programa com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo dia e, se o Senhor permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós estaremos de volta com o nosso Reflexão e Vida, tá certo? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.